Fala galera, começando mais uma live aqui e eu vou fazer com Leonardo Falconeri, que é psicólogo, psicanalista, também pratica jiu-jitsu, faz preparação de atletas de jiu-jitsu lá na região dele, né, com o pessoal lá do Ceará. Tomara que eu não esteja falando errado, né? Depois que ele entrar, pode ser que ele me corrija. Deixa eu procurar ele aqui, vou convidar ele de cara aqui. Já já a gente começa, galera. Hoje nós vamos falar nós vamos dar prioridade. Vou achar uma posição boa aqui. Eu vou quando ele entrar, eu vou ficar aqui nessa posição. Hoje nós vamos falar sobre carreira no jiu-jitsu, né? E os possíveis âmbitos, possíveis intenções das pessoas ao treinar jiu-jitsu. Nós vamos discutir um pouquinho disso aí com o Leonardo Falconeri. Espero que ele entre já já. E aí a gente conversa. Opa, o Kenner entrou aqui dentro. Oi, Lucas. Fala, meu amigo. E aí, tá ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tô. Só um pouco baixo o teu áudio, mas tá dando pra te ouvir. E agora, tá melhor? Tá melhor agora. Então vamos começar, Falconeri. Vamos. Querendo trazer uma reflexão diferente hoje, sempre desse assunto antigo, né? Falei bastante vídeo. Hoje eu vou trazer uma visão que eu considero até mais pensada, né? Uma visão mais gestão da academia, gestão do professor. O que eu acho que a gente deve observar? A gente não. O meu conceito antes, o meu trabalho dentro da academia, tá? Não, é claro que não precisa ser regra, não precisa pagando regra para ninguém. Eu queria falar se o professor quisesse dar aula desse jeito. Entendo perfeitamente. Mas o professor da comunidade de justiça aí, que eu vou citar aqui. O que seria esse juízo? Por exemplo, quem treina por saúde, quem treina, né? O que seria por saúde? Porque o médico mandou para uma atividade física e eles não gostam disso.
lá só fazer musculação na academia. É o cara sentiu falta do dia a dia dele, ter mais energia para fazer as coisas. E aí ele busca na atividade essa ferramenta, né, essa possibilidade de melhorar seu dia para ter mais, e até para pessoa que quer focar mais também, né? Fala assim, nossa, eu quero, já várias vezes, você quer se sentir preparada para uma situação que ela é inesperada, né? O que seria isso? Um salve para a Bruna Dantas, que entrou. Grande amiga, Bruninha, abraço para você. Seria, por exemplo, a pessoa precisa de uma defesa pessoal, precisa defender. E aí ela precisa defender, né? E aí eu acho que já até deixa o gancho para falar de defesa pessoal também, mas vou tentar abrir aqui para ver se você quer comentar alguma coisa sobre esse quesito de saúde, senão eu sigo com a minha ideia. A saúde ela é algo interessante, né? E pensando especificamente no jiu-jitsu, às vezes a gente até brinca que às vezes a gente troca uma dor nas costas por um outro tipo de dor, né? No joelho, na articulação, a gente às vezes tem sempre um machucado, uma luxação, né? Mas eu acho que também tem uma noção de que, tipo, o que as pessoas hoje em dia na sociedade elas estão dispostas a pagar pela saúde, né? Porque eu não falo só de uma questão monetária, né? Assim, se você for fazer uma consultoria para vamos dizer, um parente seu e atender gratuitamente, de alguma forma a pessoa vai ter que pagar, né? Ela vai ter que se esforçar, ela vai ter que suar, não vai ser uma atividade fácil, não é? E aí eu acho que entra também aquela discussão, né? Não sei como é que você vê dentro dessa parte da educação física, mas as receitas milagrosas, né? Um café para emagrecer, tinha uma época que era um salto, uns sapatos que a pessoa ficava pulando, né? Parece que tem uma indústria que tenta procurar um caminho fácil, né? Para você fazer isso, né? A gente até conversa um pouco também sobre a cirurgia bariátrica, né? Acho que entra um pouco nisso. Em vez da pessoa talvez passar um ano treinando, talvez ela prefira fazer uma cirurgia, né, para tentar reduzir o peso, né? Isso a gente está falando só de um aspecto com relação ao peso, né? Existem outros aspectos da saúde que não estão só ligados ao peso. Saúde mental, por exemplo, né, que começou a falar nisso, Deus, Uhum. eu conheço caras que treinam e vão porque tá muito ansioso, né? Tava tendo distante, talvez o Paulo Vitor, né, há muitos anos. Então, esse cara, ele tem que ter o espaço na academia. Né? Esse cara que vai lá, não é para fazer força até morrer, nem para entrar na guerra. É para simplesmente ele poder relaxar um pouquinho, sair daquela dor de estresse do dia a dia, né? Ele desligar desse tem que correr contra o tempo, toda hora, o tempo todo, né? Porque você pode estar presente na atividade. Se você falar da bariátrica, primeiro vou comentar o que você falou, que eu não sabia o que eu achava desses formas engraçadas. Mas eu, pessoalmente, eu acho uma bosta. Desculpa até a palavra que incomoda. Não, fica à vontade. Porque eu acho que, para mim, não tem arroz, feijão, é matemática simples. Você quer perder peso? Você quer ter uma qualidade de vida melhor? Nós temos que discutir isso na faculdade também. Você ter uma saúde melhor, porque isso aí, saúde para um pode ter saúde para o outro, não ter saúde
bate. Agora, você tem qualidade, você tem capacidade para fazer as coisas que você deseja fazer, a qualidade de vida é indiscutível. E aí, a gente conquista isso. Bom, principalmente as necessidades se alimentando melhor. Não tem. Ah, não, eu quero comer feijoada no torresmo todo dia da semana. Complicado. Tem jeito? Tem. Mas só que aí você não vai ter a mesma qualidade que teria uma pessoa que se abstém mais, que evita mais. É, entra uma questão de um preço aí a pagar, né? Assim, a feijoada com torresmo, ela, a gente não pode obrigar as pessoas a pararem de comer isso, né? O problema é porque parece que a pessoa quer comer isso e aliar isso a um corpo saudável, né? Ou até um corpo estético, né? Assim, tem outras questões que não são envolvidas com a saúde, né? A pessoa pode ter uma gordurinha ali no abdômen, mas está bem saudável, né? Mas aquilo ainda incomodar, né? Assim, por uma certa dimensão estética, né? Dependendo do grupo com que aquela pessoa possa estar convivendo ou alguma coisa do tipo, né? Mas às vezes eu fico pensando que algumas soluções, não só na academia, mas, por exemplo, o que dificulta o jiu-jitsu, né, e alguns outros tipos de esportes ou artes marciais, é porque não tem como camuflar o preço, né, assim. A pessoa vai dar aula, ela não tem como fazer um programa que possa criar algum tipo de atalho para a pessoa, não é? Eu acho que vão ser sempre convites, digamos, ao trabalho. Eu acho uma certa similaridade do psicanalista com o professor de educação física ou com o mestre de artes marciais, porque eles são solitários convidando as pessoas a trabalharem, né? A gente vive num mundo de tecnologia, de tudo fica muito mais fácil. Antigamente você tinha que se levantar para mudar o canal da televisão, depois vai ter um controle remoto, né? Hoje até no seu celular você faz isso. Tudo vai ficando cada vez mais confortável, né? A gente pede comida por casa. E eu acho que entra nesse relato da pandemia, né, no isolamento social, onde a gente conseguiu fazer muita coisa em casa, né, delivery, home office, uma série de outras coisas. É, é, Alguns tiveram que se adaptar, né? Eu vi que tinha gente que estava dando aula online, né, fazendo lives, né, passando exercícios. Então, pessoa que eu conheço que estava dando aula de judô online, né? Assim, tipo, a pessoa ligava a câmera, colocava seu tatame, ia tirando dúvidas, né? Teve gente que fez isso no jiu-jitsu também, na época do lockdown. A gente foi se adaptando, mas mesmo com a tecnologia, tem sempre o convite ao trabalho numa sociedade que convida cada vez menos ao trabalho, né? Cada vez mais à facilidade, né? O discurso de trabalhar menos e ganhar mais, né? As pessoas parecem que estão sempre procurando algum mecanismo desse que me dê resultados, onde o meu esforço tem que ser menos, né? Eu tenho que estudar menos, eu tenho que praticar um exercício menor, eu tenho que treinar menos, alguma arte marcial, alguma coisa, e alguém me dê uma fórmula mágica que vai fazer o meu desenvolvimento crescer, né? E às vezes eu acho que a gente é um pouco solitário, a gente fica com a bandeira ali, vamos trabalhar, né? Quando a sociedade tem todo um discurso contrário a isso. Isso. Você falando aí me fez pensar assim, me fez lembrar até como se fosse aquela história, eu não sei como é que chama, né, mas não sei se é a história da caverna lá de Platão. Que a gente tenta convidar as pessoas a sair do conforto delas. Né? Ó, gente, vamos fazer atividade física aqui. Eu sei que demanda esforço, mas tem qualidade. A pessoa prefere ficar ali olhando para a parede da caverna. Ela não quer sair do conforto dela. Ela prefere viver a sombra dela. Aquele mundo para ela é a realidade. Aquela realidade para ela satisfaz ela. E ela não tem noção da outra realidade, né, que é você, por exemplo, falar da minha área. Eu me ateu que eu sei mais. Pessoas só fazer atividade.
manter mais ativa, ela tem o potencial de conseguir fazer mais coisas que ela gostaria de fazer no dia a dia. Se ela propõe uma. Hoje estão nascendo topo da Serra Central. Ela tem que subir a serra. Ela tem que subir a danada da serra. Ela tem que ir lá, com a mochila nas costas, porque ela vai ficar com fome, vai demorar para subir a serra. E ela vai ter que caminhar, vai ter que passar por lugar difícil, às vezes cai e sabe. Esse tipo de coisa, é claro que são apenas um exemplo, né? Pode ser outra. Eu quero caminhar os 20 minutos que eu preciso caminhar até chegar no meu serviço, tem que se eu pegar atividade física, e isso é melhor, entendeu? Dá para falar um pouquinho. Eu fico pensando, será que a caverna hoje que a gente vive é a caverna da internet, das redes sociais, né, do computador? Porque eu fico pensando em algumas gerações atrás, né, alguns tipos de infância que não tinham o lazer que tinha, né? O menino tinha que ir para a rua, às vezes jogava bola, né? Fazia algum tipo de atividade física informal, né? Uma brincadeira, corria, né? Se machucava eventualmente, caía, né? Mas esse era o tipo de lazer que as crianças tinham, sei lá, 15 anos atrás. Fica até difícil dizer quando é que foi que isso foi começando a parar, né? E hoje as crianças jovens vão cada vez mais a diversão sendo o videogame, sendo o computador, o celular, o tablet, né? Que faz com que ele talvez fique horas e horas sentado diante de alguma tela, de algum gadget, acessando, né? E ao mesmo tempo o corpo já se acostumando a um sedentarismo, né? E aí na escola o esporte já é visto com desconforto, né? Por qualquer motivo se encontra ali um atestado, aquela criança não vai fazer aula de educação física, né? E aí a gente não vai. Eu me lembro, eu sou mais novo em casa, né? Eu não peguei essa infância tecnológica toda, peguei um pouquinho ainda ali, o videogame surgindo. Mas eu me lembro que via com admiração meus irmãos, já nos seus 18, 19 anos mais velhos, indo para a academia, né, malhar, né? Usava vou até dando essa idade, fazer apolo era o termo que usavam antigamente para ir malhar na academia, né? E depois foi malhar, hoje o pessoal usa mais treinar, né? Os vocabulários vão mudando em relação também. Mas, e eu esperava ansiosamente eu chegar numa idade onde eu pudesse começar a fazer os meus primeiros treinos na academia, né? Isso ficava um pouco referencial para as crianças da época, né? Hoje, parece que isso às vezes é visto como uma exceção, né? Assim, como o combate que a gente precisa ter, né? Desde a mais tenra idade, né? A gente está falando de academias, mas às vezes é um esporte, é um judô que uma criança pode fazer, é um balé, uma dança, é uma escolinha de futebol, que talvez já vise propagar essa cultura da atividade física, não é? Porque o cara que cresce nunca fazendo lá no computador, chega para os 20 anos, não, vamos para academia, vamos treinar alguma arte marcial. Eu acho muito difícil ele ir, né? Ele cresceu todo ali na tela do computador, não é assim? Eu acho que talvez essa educação possa acontecer um pouco numa idade um pouco mais cedo, né? Pela receptividade que às vezes uma criança pode ter mais, né? Para aquilo, gostar, se sentir bem. Falou tudo isso. É uma briga muito da gente da educação física, a gente estimular as crianças a gostarem de se exercitar, a fazer menos possível por obrigação, mas a atividade mais úteis. Vamos lá. Para mim, como professor também, eu tento cada vez mais deixar minha aula mais rica para manter esse interesse desse cliente e ser esse novo insight que eu vou dar. É muito complicado, até porque você falou aí que às vezes eu falo uma palavra, mas para mim é muito fácil você pensar, eu nem brinquei e aí agora que nós estamos na eu acho que isso influencia diretamente em você se
administrar, você não sabe quanto que é o seu benefício, você não sabe o que, que você consegue fazer, o que você não consegue fazer. Você experimentou isso também, né? Ontem a gente discutia, ontem no aniversário, de que o quanto a nossa geração talvez lidasse melhor com machucados, né? Um corte no futebol, né? E às vezes no outro dia estava jogando de novo, né? Nem esperava recuperar. E o quanto essa geração talvez foi protegendo demais as crianças, né? Colocando numa bolha, porque, né? O exemplo que me vem é, sei lá, o pai coloca o filho numa aula de judô, o menino leva uma queda, não se machucou, talvez esteja chorando mais por ter perdido, né? Essa dificuldade que se tem em perder. E às vezes o pai já tira logo, né? Assim, no sentido de não, meu filho está chorando, ele está sofrendo, ao invés de talvez entender que aquela aula pode ser uma oportunidade grande para ele começar a lidar com frustrações. Aí a gente nem fala mais de parte física, né? A gente começa a falar de uma parte psicológica, frustrações, espírito de competição, né? Aprender a levantar, até o princípio mesmo da queda, né? Como se levantar, né? Como cair sem se machucar o suficiente. E às vezes isso se perde nesse afã de a gente, às vezes, fazer um certo protecionismo, né? Exagerado, e não permitir que a criança ela vá conseguindo aprender a resolver aquilo, né? Adaptada talvez a uma atividade física, à competição daquela atividade, como é que ela vai vencendo aquela frustração e se encontrando, né? E aprendendo a criar um papel ali naquele grupo, naquele time, do que é que ela possa estar fazendo. É isso aí mesmo. Eu acho que a gente bateu um pouquinho em alguns aspectos aí que vale a pena passar, só para arredondar o tema principal, que era passar por o que acontece na academia, né? Falar que tem gente que está lá por saúde, né? Que está lidando com saúde mental, saúde. Tem gente que vai estar lá para aprender técnica, a pessoa gosta de aprender, geralmente até eu percebi pelos livros que essas pessoas que estão com aprendizado, elas têm a tendência a se manterem mais engajadas na atividade. Elas tendem a continuar por um longo período de treinando. E falando da criança também, percebido já como cada vez mais as gerações têm menor nível de coordenação motora. Total, a boca muito a ver com o tanto que elas podem brincar, com o tanto que elas brincam. Então, a brincadeira assim, é uma forma muito boa de se desenvolver com a coordenação motora, que é sensível principalmente até os 2 anos de idade. Então, só para arredondar essa parte, e falando também que outro aspecto não deve ser negligenciado aqui já, que é a pessoa que vai na academia para treinar por lazer. A pessoa não está lá, tem que ter um professor que quer formar seu campeão. Não, tem cara que vai estar lá porque ele quer estar envolto naquele lifestyle, né? nessa cultura, nessa fazendo luta, e está batendo papo. Então é aquela coisa mais social, mais pesada, também é muito válido e é muito importante. Eu acho que é importante que tenha essa pessoa na cabeça. E trazendo um pouco para a questão do jiu-jitsu, né? Às vezes esse aluno que procura talvez fazer uma atividade dessa por lazer, talvez ele seja visto de uma forma mais desvalorizada do que, digamos, o aluno competidor dele, né? E pode ser que o competidor tenha uma bolsa e que esse aluno do lazer pague, né? Se a gente precisa entrar numa questão mercadológica também, não é? Como é que as academias ficam rentáveis, né? A gente está falando de toda essa cultura do esporte, mas
se os mestres e os professores eles não conseguirem ver o seu trabalho como algo, como um negócio, né? E pensarem nisso, eles muito provavelmente vão migrar para outras profissões para poder se manter, pagar suas contas. E aí vai ficando a pergunta, quem é que vai ficar disseminando isso, né? Quem é que vai conseguir ir sustentando esse tipo de coisa para as pessoas que necessitam, né? Então, é aquele velho apelo, aquela velha bandeira em relação ao faixa branca, em relação ao cara que faz algo como lazer e que se o professor olhar e colocar na ponta do lápis, talvez seja ele que sustente as contas dele, que esteja pagando ele, né? E que vai ser preciso ele ter um cuidado disso, porque às vezes a gente falava um pouco ali atrás sobre a cultura, o cara que está matriculado, ele também precisa de uma resistência para isso, né? Porque de repente ele chega de um treino, pega no cotovelo ali, porque tomou um armlock, e aí a mulher, sei lá, os parentes olham assim, cara, o que você está fazendo aí? Você está ficando louco? Você está se machucando naquelas aulas? Sai de sair, não é? É, 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 Se o grupo não incentiva isso, não, de vamos continuar, não é? De vamos manter, não é? O acolhe, né? Ele acaba ficando sozinho e aí esse alto índice, né? Talvez você deva ter de pessoas que se matriculam e que saem, né? Que começam e que saem, que às vezes não conseguem ter uma sequência. Isso às vezes responsabiliza o professor. O cara treinou 3 semanas, saiu, não é? E não, mas professor, eu continuo com o mesmo peso, eu não melhorei nada, entendeu? Não foi dado tempo hábil para poder se trabalhar com a pessoa, porque às vezes a retenção ela é importantíssima, né? São coisas que de repente às vezes a gente não sabe como fazer, não é? A pessoa atender com a cara fechada, não é? A pessoa atender com digamos, de uma forma muito errada. Eu digo isso, tipo, eu e minha esposa, a gente vai começar a fazer judô hoje, né? Então a gente vai ter a primeira aula hoje. E às vezes um mau tratamento pode fazer com que olhe para ela e fale assim, vamos para outro canto, porque essa academia aqui não tá legal, né? Mas pode ser que um bom tratamento a gente fique lá por anos, né? Treinando e se sentindo bem, né? E de como as pessoas podem ser, às vezes, negligentes com esse tipo de coisa, porque às vezes quando a gente entra para essa questão do business, do atendimento, algo que é sempre muito falado, a gente vende muito mais o atendimento do que o know-how, né, do que o conhecimento, porque ninguém aqui é dono de uma arte marcial que você criou e que ninguém sabe fazer e que você é o único mestre, né? Tem várias academias, às vezes uma próxima da outra geograficamente, ensinando basicamente a mesma coisa que você ensina. E aí sempre fica, como é que é o meu atendimento? Como é que é a minha abordagem? Né? Como é que eu recebo a pessoa, não é? E faço ela entender, não é? Tem um colega nosso que ele tem uma deficiência no braço, né? E ele até hoje conta, né? Assim, é como se o braço dele fosse só até o antebraço, um dos braços. Ele treina, ele é um faixa branca muito bom, né? Assim, tem uns 10 anos que ele começa e para, né? O pessoal começou com ele ratar de marrom, quase preto, e ele ainda na faixa branca, né? Mas ele sempre conta de que como ele foi bem atendido, né? Com um determinado mestre, né? Ele perguntou, dá para eu fazer jiu-jitsu? Eu tenho essa limitação física. Ele disse, não, cara, vamos, eu te acolho. E como ele já contou, tristemente, como ele já foi para a academia malhar e notou o personal ali fingindo que não era com ele, tipo, eu tô meio ocupado, não é? Porque vai ter um trabalho para o cara adaptar, né? Ele tinha um professor que era excelente, adaptava todos os exercícios para ele, mas tinha outros que não queriam esse trabalho, né? Que não, manda para outra pessoa, eu quero talvez o aluno forte, o melhor aluno possível e eu fazer o mínimo trabalho com aquele meu aluno. É isso mesmo. Até isso que você está citando aí, dessa acolhida, né? A academia ser mais acolhedora, porque ela tem que ser, o meu conceito é que ela tem que ser acolhedora. Isso tem mudado muito dos anos 80, 90 para cá, até mudou bastante, né? Até uma coisa que o Fábio fala bastante na década de 80, live dele. Quem não viu, assiste, que é bom o Fábio falando.
proposta dele é isso, ele conta, mesmo Adriano, que é campeão mundial por equipe há vários anos, né? Mais de 10 anos eles já ganharam mundial por equipes. E 3% só das pessoas, 3% dos praticantes são atletas competitivos, 3%. E aí, a gente não pode montar toda a estrutura de equipe pensando em 3% dos praticantes, né? Senão a equipe como empresa quebra. Uhum. Então, essa que é a técnica que ele bate. Você tem que dar aula, para ter ideia de como ele considera assim, importante, que a gente falou, faixa branca, e o horário nobre do treino dele, que é 20 horas, né? 20 horas é sabido. Então, todo mundo quer treinar 20 horas. Trabalho inteiro, que eu chegar à noite fazendo 8 horas é hora de treinar, né? 8 horas de horário de treino de iniciantes. São 2 treinos separados, um segundo quarto e outro terço. Então, ele toma esse cuidado de trazer o principal, o melhor dele é para o iniciante. É isso que esse horário dele fala para mim. O horário que ele tem melhor é para o iniciante. Isso é um professor bom que tem que estar ali dando aquela aula. Por quê? Para engajar aquele aluno e aí gerar uma boa retenção, como você falou. Tá vários e vários anos treinando. E é isso que precisa. Ele precisa de um cara que fica 2 semanas, paga para ele 2 semanas e vai embora. Esse tá ruim. Esse é ruim para academia. Por quê? Já fala uma coisa. Ele não vai falar para outra pessoa, vai fazer. Agora, o cara, que a gente até conhece, por ser chato, só sabe falar de mim. Não vai falar de mim de novo. Só fala de isso. Não é, Fazenda? Viciado esse negócio. Aí sim, é isso. É isso que é academia. É esse cara. E faz isso. O cara faz isso. Fala com a gente, você quer fazer isso? Você quer fazer pra caramba. É bom pra caramba. É bom pra caramba. É isso. Cultura. Não assim. Cara, você até quer treinar. Você tá, mas a gente pega. Você não é esse tipo de cultura. Não é esse tipo de cultura. E é interessante que a gente fala do iniciante. O iniciante, muitas vezes, né, assim, a gente não tem como fazer generalizações, mas você já deve ter ouvido, ele visita muito a academia. Às vezes a academia que ele não se sente bem, porque a gente já precisa pensar, o cara que saiu da casa para ir começar a treinar jiu-jitsu, né, ele tem algum interesse já aí, né, assim. Claro que ele pode desistir, né, e nunca mais voltar a treinar, tem casos assim, mas existe muito caso de gente que, depois de um sucesso, vai visitar outras academias até que encontra uma onde ela se sente bem e aí começa a criar raízes. E isso que você falou do comentário, né, da pessoa que... É muito comum também, às vezes, o iniciante puxar outro iniciante, né? O cara que trabalha com ele ou que estuda com ele, de ele comentar e de ele dizer como é que está sendo as aulas, e de repente as pessoas começarem a conversar, não é? É sempre alguém que a gente conhece, né? Eu comecei a treinar, na época era minha namorada, hoje é minha esposa, treinava, né? Eu fui para uma graduação buscá-la no final de um treino, eu cheguei, a graduação demorou um pouquinho, eu achei fantástica a graduação, assim, eu vou começar a treinar isso, né? Já tinha ouvido, a gente já ouve falar de jiu-jitsu, de alguma prática esportiva de alguma forma, mas às vezes ver, conhecer, saber como é que é realmente uma aula, às vezes depende de alguém que está fazendo, de alguém que está praticando. E a vantagem do iniciante é porque, às vezes você como faixa preta chegar e convidar, e dizer, olha, vai ser muito bom, o cara que é iniciante olha como desconfiado e fala assim, não, mas ele é um faixa preta ali, né? Para ele a aula deve ser muito boa, deve ser muito tranquila, ele é muito experiente, né? Eu não vou me meter nessa situação.
Mas quando ele vê, às vezes, um cara que tem mais ou menos a faixa etária dele, né? Ou mesmo o peso dele, que está iniciando, não é? E que está gostando daquele período inicial, ele talvez se sinta mais propício para fazer isso, né? Então, quando você fala isso do Fábio Gurgel, a gente já falou um pouco nas lives desse cuidado que às vezes a gente tem, porque eu acho que é importante, né, o profissional de educação física ou o esportista, ele se sentir como uma minoria, como um discurso diferente e começar a trabalhar com isso, né? Nós precisamos difundir isso, não é? Nós temos algo na psicanálise que a gente chama que é a transmissão da psicanálise, que é o quê? Não basta eu estudar psicanálise, não basta eu estar trabalhando com psicanálise. É importante também para a minha formação que eu me engaje em alguma forma em transmitir a psicanálise para outras pessoas que tenham interesse em estudar e conhecer, né? Então, quando alguém publica um livro, quando a gente monta um evento, né, ou quando eu participo de uma live dessa, por mais que não seja direto, mas eu acabo falando um pouco sobre isso, eu ajudo a transmitir e isso volta para mim de alguma forma, não é? E às vezes no esporte talvez falte um pouco essa cultura da transmissão do esporte ou da transmissão da arte marcial, né? Ah, eu gosto, eu vou para a prática, eu vou, termino meu treino, volto, mas às vezes eu não me preocupo com uma certa transmissão disso, né? Mais pessoas fazendo, não é? Eu sempre costumo dizer, mais gente treinando, até pro cara que é mais graduado é melhor, ele vai ter mais parceiros de treino, vai ter pessoas com configurações diferentes, é muito melhor para ele, né? Ter mais gente, mesmo que seja para ele praticar uma posição dele, ele ter mais gente do que ele treinar sozinho ou com uma, duas pessoas. Com certeza. Eu acho que era esse mesmo o papo de hoje. Então, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que realmente passou aí pela live. Um abraço a todos. Ah, quem quiser ficar sabendo quando vai live, quando vai sair conteúdo. E também eu vou lá dar dicas nesse grupo nosso. É só ficar no tá na bio no Instagram. Você vai lá, entra no perfil, vai ter um link. Você clica, vai cair no grupo do WhatsApp que a gente conversa sobre tática de jiu-jitsu. E jiu-jitsu também. A galera manda produção lá às vezes, mas eu principalmente uso para avisar. Vai sair lá, vai sair colocar uma ideia, né? Falar assim, gente, o que vocês acham que colocar de conteúdo? Então, é esse papo aí, é esse. Eu espero que vocês sempre gostem. Então, obrigado demais pela companhia, e até semana que vem. Até semana. Abraço.